Olá, boa noite. Como sempre, o programa Ponto por Ponto segue a atualidade nacional e esta semana, no rescaldo do debate sobre o Estado da Justiça, vamos conversar com o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Hernani Soares. A Ordem dos Advogados que vai aqui deixar a sua avaliação sobre o Estado da Justiça, bem como explicar a forma como está estruturada a Ordem de forma a regular o exercício da profissão, entre outros aspectos. Mas começamos por cumprimentar o nosso convidado. Boa noite. Boa noite, agradecemos o convite e estar aqui para abordar este tema que é muito importante para a sociedade cabo-verdiana. Todos já sabemos, a justiça é sempre alvo de críticas e o próprio bastonário da Ordem dos Advogados teceu críticas há alguns dias durante a inauguração do novo campus da Justiça no Palmarejo. Disse, entre outras, que a justiça em Cabo Verde apresenta evidências de uma crise profunda, a mais grave crise desde a instauração da República. O que o leva a fazer tais críticas? Nós podemos ver que em 2002 fez-se um estudo do Estado da Justiça, em 2017 voltou-se a fazer um estudo do Estado da Justiça. Isso significa que há 22 anos que nós vemos a sociedade cabo-verdiana devalar a tentar ultrapassar as mazelas da justiça, mas passados 22 anos continuamos a ter os mesmos problemas, que é a situação do tempo de decisão que não satisfaz a ninguém, e por isso a sociedade cabo-verdiana tem insistido que a justiça não está a dar a satisfação que é necessária e que a própria Constituição diz que as decisões devem vir em prazo razoável. Mas chega-se ao ponto de dizer que é a mais grave crise, a crise mais profunda desde a instauração da República? Exatamente, porque, repare, 22 anos passados você tem os mesmos problemas. São 22 anos de pessoas a falarem, a dizerem que querem uma justiça em prazo razoável, que é o que a nossa Constituição determina, e hoje vemos que toda a sociedade cabo-verdiana comenta e exige uma maior justiça. Cidadãos, desde o mais simples ao mais estudado, exige que a justiça lhe dê resposta em tempo razoável. E nós, a comunidade jurídica e a sociedade civil, neste momento, debate-se com o problema de que o Código, quando falamos de morosidade processual, eu gosto de dizer que falamos da parte da justiça civil e comercial, porque a parte criminal tem as suas dificuldades, mas os processos criminais têm uma urgência diferente dos processos civis e comerciais. E são esses os grandes problemas da justiça. Porque você não pode querer cobrar uma dívida e ter que esperar 5 anos, que é a média. Já há processos que passam 10 anos ou mais nos tribunais. Isso não é justiça em prazo razoável em lugar nenhum do mundo. Portanto, a sua crítica baseia sobretudo na questão da morosidade, é isso? Não é nem a minha crítica, é a crítica da sociedade. Repare que toda a sociedade comenta hoje que o tempo das decisões não é o tempo que nós desejamos. Quando eu digo nós, eu, enquanto bastonário da Ordem dos Advogados, os advogados não estão satisfeitos. Eu acho também que os próprios juízes não estão satisfeitos, porque, no fundo, acabam por ser a cara do sistema. Quando as coisas vão mal, todos têm a tendência de querer culpar os magistrados. Mas isso não é do todo correto, uma vez que não são eles os únicos atores do sistema jurídico. Só que a decisão que é preciso ter nos processos, quem os dá são os juízes, e eles acabam por ser os mais atacados. Mas em Cabo Verde, neste momento, o sistema judicial, como ele está montado, não satisfaz. Por quê? Não satisfaz porque, repare, não posso passar, nós não devemos aceitar que é normal que um processo, um simples processo de cobrança de dívidas, um processo de indemnização civil possa demorar, no mínimo, 3 anos. Depois já o recurso, também a lei estabelece hoje métricas de 2 anos. Significa que, em teoria, um processo pode passar ou 1 ano ou 5 anos para
você ter uma decisão. Repare que se você emprestar dinheiro a alguém, ou vamos pôr no âmbito comercial, uma empresa, um banco empresta dinheiro a alguém que pode recorrer depois da primeira instância. Depois tem que executar a sentença. Ainda nem chegamos na parte da execução, mas se chegarmos na parte da execução da sentença, vamos ver que o processo pode demorar 8, 10 ou mais anos. Então, a forma como o sistema é montado e é herdado, por isso no discurso que fiz, falei da herança, que nós herdamos um sistema judicial que nunca pusemos em causa se é ele que é o problema, embora não seja. O que dizer então das reformas? As reformas que têm sido feitas não estão a surtir efeito? Repare, você faz reformas que muitas vezes não são devidamente pensadas em todas as suas dimensões. Né? Dou um exemplo em 7 processo penal. Aumenta-se o número de crimes em determinada matéria, a sociedade civil reclama e os decisores políticos decidem aumentar o limite das penas. Com que base? Você faz, por exemplo, um aumento de 25 para 30. Porquê é que não é 35? Porquê é que não é 40? Tem que haver estudos que justificam o aumento das penas penais. Tem que haver estudos para justificar a perda de garantias dos arguidos. Isso não tem sido feito. Nós temos andado a reboque, de certa forma, do que as críticas da sociedade têm sido feitas e vai o poder político fazendo remendos. Quando ninguém quer parar e pensar se o sistema que nós temos, repare que o sistema, para quem é jurista, deve saber que nós temos o sistema chamado do civil law, que é um sistema romano-germânico dos códigos que vem há imensos anos. Mas há quem defenda que em Cabo Verde faz-se muitos estudos e há pouca ação. E está aqui a dizer precisamente o contrário. Exatamente. No setor da justiça, não. No setor da justiça, nós temos 2 estudos sobre a situação da justiça, um de 2002 ou de 2017. Mas estudos, quando eu digo estudo, repara, o Código Civil, que é herdado de Portugal, demorou para aí 20 anos a ser feito. O Código Civil que nós temos foi mexido em 97, mas desde lá não tem tido nenhuma mexida de substância e ninguém pensa se o Código Civil, neste momento, precisa de uma grande reforma, mas é preciso estudo para se chegar lá. Por exemplo, há uma norma, cito uma norma básica do Código Civil. Por exemplo, pais com diferença de idades de 40 anos em relação ao menor não podem adotar uma criança. Acha razoável essa norma ainda existir no Código Civil? O Código Civil diz casamento entre pessoas de sexo diferente. Hoje, muitos códigos no estrangeiro já admitem casamento do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. São questões que são pensadas não só a nível jurídico, a nível sociológico, devem ser discutidas, mas em Cabo Verde não tem havido estudo que sustente muitas das mudanças que nós temos tido. Por isso é que eu defendo que é preciso repensarmos, né? E quando digo repensar é preciso estudar, se o sistema que nós temos é ou não responde ao mundo de hoje. Se você responde ou não, no seu entender? Não responde. Eu não posso aceitar. Quais são os principais pontos que estão a atrasar o sistema judicial em Cabo Verde? Veja lá. Hoje há um movimento chamado ODR, que são a resolução de litígios em linha, Online Dispute Resolution. Você pode ter uma disputa online, se você quiser resolver um litígio online, imagine que você compra um produto na Amazon, no eBay, no AliExpress, por exemplo. Você tem mais segurança e maior previsibilidade de resposta do que se você for a uma loja aqui em Cabo Verde ou outro país do mundo, mas fisicamente, você tem menos segurança. Porque imagine que você vai comprar uma camisa para o seu filho, chega em casa, a camisa tem um defeito. E chega na loja e diz que quer trocar e o dono da loja lhe diz que não troca.
qual é o seu meio de defesa que tem? Será que em tempo razoável ou consegue, tem alguma instituição para resolver esse assunto rapidamente? Eu digo que não. Não tem. Nós assistimos frequentemente em Cabo Verde, por exemplo, atrasos de voos, em que as companhias aéreas, nesse momento só temos, por exemplo, uma nacional a operar nos voos nacionais, mas que, por exemplo, sistematicamente podem haver voos cancelados. Para onde dirigir? Este é que é o mundo atual. É quando você, um empresário, lhe procura e diz: olha, em Cabo Verde, qual é a média de anos ou de tempo que o sistema responde? Você não tem essa resposta. Ou você pode dizer, agora que com a recente revisão do Código de Processo Civil, olha, um processo pode durar 3 anos de primeira instância, mas pode ultrapassar, porque os juízes não são obrigados a decidir. Quer dizer, tem um prazo no Código, mas podem não respeitar esse prazo e nada acontece. Essa é que é a questão. Você não tem essa resposta para dar a ninguém. Então, quais são os principais desafios do sistema judicial cabo-verdiano? Primeiro, nós temos que rever o sistema e adaptar ao mundo de hoje. Um mundo em que nós queremos que as respostas aconteçam num tempo adequado. E há de convir que esperar mais de 5 anos por uma decisão não é razoável. Então nós temos que rever o processo e não trabalhar só processo por processo, como alguns gostam de dizer. Ou seja, que temos um sistema burocrático. Temos que terminar a burocracia. Depois, a informatização é fundamental. Hoje deve ser possível que eu esteja aqui na praia e possa fazer um julgamento na Brava, sentado no meu escritório aqui na praia, ou em São Vicente, ou em Santo Antão. Então, é preciso investir nas tecnologias, melhores condições dos tribunais, para que se possa, efetivamente, ter essa almejada celeridade e também outra coisa, que é a qualidade da justiça. Um outro remédio, que é a especialização dos magistrados. Nós não podemos continuar a ter os magistrados a ocupar de matérias civis, comerciais, administrativo, quando, ou nas comarcas em que não há juízes com alguma especialização, que seja um juiz que dedica à área criminal e à área civil. Logo, ele nunca pega na área civil, só pega na área criminal, e o que gera, e o que gerou, de certa forma, muitos atrasos de processos que ficaram, de certa forma, pendentes. Um juiz que tem... Imagino que eu seja juiz na cidade de São Vicente. Eu sou transferido para a praia e encontro 700 processos pendentes, ou 500, ou 300, mas todos os dias entram novos processos. É humanamente impossível resolver essa questão. Se o juiz todos os dias tem novas questões, ele nunca vai pegar nos processos pendentes. A questão da mediação também, evitar que muitos processos cheguem aos tribunais, mas pequenas causas, também estará a falhar em Cabo Verde? Ora bem, isto faz parte também da revisão que deve ser feita. A postura o nosso sistema, né, nunca foi muito adepto nem da mediação, nem da conciliação, de certa forma. Quando nós vemos, nem da negociação. O que diz isso? Repare, o sistema dos Estados Unidos, nós todos vemos em filmes, o que é que nós vemos? Nos Estados Unidos tudo é negociado. O nosso sistema não é assim. O nosso sistema é, na base, sempre burocrática. Tem que haver uma petição, uma contestação, uma outra fase de produção de provas, enfim. Isto impede que haja celeridade. Muitas vezes uma questão é bem simples, mas pode emperrar-se nos tribunais porque não há meios para reagir rapidamente. Dou-lhe um exemplo. Você quer divorciar. A vive em Cabo Verde, o B vive no estrangeiro. Mas B não quer divorciar-se do A. E o A mete um divórcio litigioso e o B recusa-se a receber a citação. Só ali você já perdeu meses.
A solução. Quando facilmente, veja lá, facilmente, se o sistema fosse bem maleável, onde a Secretaria pudesse, em vez de enviar uma carta, ligasse para a pessoa avisada, pedisse o e-mail, obrigatoriamente enviava-se o e-mail. Hoje já vemos países que aceitam trocas de mensagem, WhatsApp, e se alguém já pode ser despedido por mensagens que põe num grupo, por exemplo, privado do Facebook, porque nós não utilizamos as ferramentas que o mundo de hoje dá para fazer a devida citação. Mas isso só para mostrar que um simples divórcio pode demorar imenso tempo. Por causa da burocracia. Por causa da burocracia que nós... Ou da não adequação das ferramentas. Do mundo de hoje. É que o mundo de hoje, né, é que é extraordinário. Nós estamos aqui, podemos estar a mandar o programa para o Japão, para a Índia, para onde quer que seja. E alguém na Índia pode participar nesse programa, se quisesse. Mas nós não conseguimos resolver coisas básicas dentro do nosso território. É preciso também dizer que a morosidade do sistema judicial não é um problema único de Cabo Verde. É um problema que muitos países do mundo debatem-se, mas lá está. Muitos países não querem parar para pensar que é o sistema em si, como está montado, que também já não satisfaz. E Cabo Verde é um país que muitas vezes tem que esperar o que acontece lá fora para fazer cá dentro. Então nós temos que fazer essa mudança de paradigma e começar nós mesmos a dizer não. O sistema já não é o que o mundo exige. Eu quero cobrar uma dívida em poucos dias e não em anos, quando eu há uns anos recebi uma sentença que já o processo tinha uns 20 anos no tribunal, ainda nem tinha ido para a faculdade. A empresa já não existe, né? Na altura constituíram-me para poder dar seguimento ao processo, e você recebe uma sentença para ir, nós costumamos dizer, para ir emoldurar, para servir-se de algum conforto, só para isso. Porque não pode ser que processos que são simples demorem meses, quanto mais anos. Esse é que é o problema que nós estamos a dizer. Não é? Temos que olhar descomplexadamente e aceitar que ou queremos que a justiça continue dessa forma, fazendo todo esse caminho longo, ou dizemos não, temos que procurar um caminho mais curto que consiga adequar às necessidades da sociedade. Quem pode fazer parte da Ordem dos Advogados de Cabo Verde? Olha, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde tem um estatuto que é feito em forma de lei pela Assembleia Nacional e tem regras próprias para ser admitido como membro da Ordem dos Advogados. Então, deve ser um cidadão cabo-verdiano ou um cidadão que reside em Cabo Verde. Portanto, um estrangeiro formado em Direito, licenciado, pode inscrever-se na Ordem dos Advogados de Cabo Verde, se não tiver registro criminal manchado, tiver o curso de Direito, pode inscrever-se para fazer um estágio obrigatório. Um estágio de quanto tempo? De 14 meses. Ele faz 14 meses de estágio. Ele terá, durante esses 14 meses, ele tem uma primeira fase de 6 meses para fazer alguma formação, que é dado pela Ordem dos Advogados, na parte deontológica, processo civil, processo penal, e depois ele estará apto, após essa primeira fase, para entrar na segunda, que é poder ir a tribunal e ter um mínimo de intervenções a nível de processo civil, processo penal. Antes de ingressar na Ordem, o candidato presta provas? Não. Ele inscreve-se e é durante o estágio que ele faz as suas provas. No final do estágio, ele faz um exame. Aliás, ele faz mais do que um exame. Nós dizemos um exame no sentido figurado, mas ele faz exames nas várias áreas que ele estiver. Portanto, há uma cota mensal também a pagar? Sim, na segunda fase do estágio, o estagiário começa a pagar cotas, uma cota simbólica de 1000 escudos mensais, mas que normalmente
o valor foi fixado atendendo às dificuldades que um estagiário pode ter, mas eles começam a fazer, normalmente na segunda fase do estágio, eles prestam assistência judiciária, em que ali, com a remuneração, eles podem pagar as cotas. As cotas dos associados normais são 3 contos mensais. Normalmente, a Ordem dos Advogados tem algo a dizer em relação à qualidade dos cursos de Direito, ou esta é uma competência exclusiva da entidade de regulação do ensino superior, a ARES? Não, a Ordem tem e tem... O que é que a Ordem, qual é a competência da Ordem neste aspecto? A Ordem dos Advogados tem competência não só organizativa, é uma associação pública profissional, né? Tem essa competência organizativa da profissão, mas também tem tarefas a nível do Estado de Direito em Cabo Verde. E quando há a abertura de cursos, neste momento nós já temos uma agência que regula o ensino superior e é sempre solicitada a Ordem dos Advogados parecer e lembro-me agora, enquanto bastonar, já demos 2 pareceres em relação ao curso da Universidade de Cabo Verde, que pretende abrir um curso de Direito e também em relação ao curso de Direito da Universidade Lusófona de Cabo Verde. O que a Ordem pensa da qualidade dos cursos de Direito ministrados em Cabo Verde? Olha, nós assistimos a uma proliferação de cursos de Direito em Cabo Verde, mas também nós podemos ver coisas positivas que aconteceram com essa abertura dos cursos de Direito em Cabo Verde. Nós vemos que não ficam a dever nada a cursos ministrados no estrangeiro, mas, contudo, quando dizemos proliferação é porque também lançaram para o mercado imensa gente com formação jurídica e muitos deles não têm, digamos, a qualificação necessária. Mas nem tudo é culpa das universidades, é culpa dos estudantes que não fazem também o seu curso procurando o enriquecimento de conhecimento. Muita gente tem ainda... Qual é a principal deficiência? Olha, nós assistimos, enquanto bastonário e enquanto membro da Ordem dos Advogados, já há muitos anos, que há uma certa deficiência de conhecimentos mesmo jurídicos de muitos estudantes conhecimentos a nível de expressão escrita e oral a nível do português, que é a língua de trabalho, né, de qualquer jurista nacional. E é gente formada em Cabo Verde? Sim, gente formada em Cabo Verde principalmente tem essa deficiência. Eu dou-lhe um exemplo. Quando eu fui estudar em Lisboa, um professor de Direito disse: tenha atenção que, apesar de falar português, o português é uma língua estrangeira para si, porque todos os dias você, no seu país, falava maioritariamente no crioulo. Então, se você encarar como uma língua estrangeira que tem que aprender, você terá uma outra forma de se dedicar. E vemos que em Cabo Verde muita gente tem essa dificuldade porque não praticam, leem pouco. Nós temos uma sociedade que lê muito pouco e, portanto, o português acaba por... Quer dizer, quando você tem dificuldades numa ferramenta de trabalho, isso implica necessariamente em questões de interpretação. Você vê muita gente com dificuldade de interpretar por causa do não domínio da ferramenta de trabalho que é a língua. Quantos advogados estão inscritos na Ordem atualmente? Olha, nós temos cerca de 504 advogados inscritos, sendo que com inscrição em vigor nós temos a volta de 230. Quando eu digo inscrição em vigor, advogados com cotas até 6 meses pagos. Depois temos um número de advogados que estão suspensos por várias razões, uns porque estão em outras profissões, outros porque não pagaram cotas, portanto o número já é um número expressivo.
Há advogados suspensos devido a questões de não respeito da ética e da deontologia em Cabo Verde? Aqui devo dizer que, infelizmente, nós temos tido esse problema de não ter conseguido fazer funcionar devidamente os órgãos de disciplina. A Ordem já conta com 20 anos e quando foi feito os estatutos, foi criado duas comissões regionais que, infelizmente, só em 2011 conseguiu-se fazer a instalação da Comissão Regional de Barlavento. A de Sotavento não foi instalada, o que gera problemas depois de poder, digamos, ter o órgão de recurso que é o órgão nacional. Portanto, o bastonário não tem competências para instrução de processos disciplinares, isso é de um órgão totalmente independente do bastonário, que é o Conselho de Deontologia e Disciplina, mas que tutela as comissões regionais e só temos uma. O que impede o funcionamento desta comissão de disciplina? A Ordem dos Advogados começou com um número muito pouco, digamos, de membros. Passados 20 anos, esse número praticamente duplicou, não, sextuplicou, podemos dizer, né? Nós temos hoje um grande número de advogados. Antigamente você passava na rua, conhecia todos os seus colegas. Hoje já não é possível conhecer-nos uns aos outros e isso agora vai gerando essa forma digamos, vai gerar um maior desafio para a Ordem dos Advogados, que é poder controlar todos esses novos membros e também e exigir a responsabilidade disciplinar que faz toda a falta para que se possa, porque, repare, quanto maior o número, maior é o desafio de controle e isso pode também trazer problemas à profissão e temos que admitir, já vai trazendo algum desconforto de colegas que não respeitam os estatutos, falta algum conhecimento do próprio estatuto, porque muitos colegas desconhecem o estatuto em toda a sua dimensão e os deveres deontológicos. Como está organizada a assistência jurídica? Normalmente é a Ordem dos Advogados que organiza esta parte, sim. Não é? Como é que está? A lei atribui esse desiderata à Ordem dos Advogados. Tem corrido bem, nós podemos dizer, com alguns... Tem havido alguns percalços. O sistema, neste momento, está em processo de análise por parte do Ministério da Justiça e da Ordem dos Advogados. Já existe uma constituição de uma equipa para rever, porque a assistência judiciária em Cabo Verde ela tem duas dimensões. Uma dimensão de isenção de preparos e custos nos tribunais e outra dimensão que é a isenção de pagamento de honorários aos advogados. É por isso que a Ordem dos Advogados intervém nesse processo. Quando um cidadão não pode pagar a um advogado, recorre à Ordem e a Ordem disponibiliza um advogado. Exatamente. É isso. Sim. E é preciso dizer que a assistência judiciária não tem nada a ver com ser pobre. Tem a ver com condições para custear um processo. Ou pagar despesas no tribunal ou pagar honorários de advogados. Por exemplo, uma empresa pode estar numa situação difícil e não poder pagar advogado naquele momento. Imagine que tem uma dívida a cobrar que lhe vai tirar do sufoco e o tribunal concede-lhe assistência judiciária para ele iniciar o processo sem custas e pagará no fim, quando receber. E depois a Ordem é quem paga ao advogado que prestou assistência? Não é a Ordem que paga, é o Estado de Cabo Verde. O Estado de Cabo Verde assume os custos, a Ordem organiza o processo todo, que depois é submetido ao Ministério da Justiça e que faz o pagamento dessa compensação financeira. Há alguns meses tinha ouvido dizer que havia pagamentos em atraso aos advogados que prestavam assistência jurídica. Sim. Agora já está regularizado? Regularizou-se a maioria
desses pendentes. O que sucede é que foi criado um sistema informático, trouxe melhorias, mas também o sistema revelou algumas deficiências e muitas vezes ficam processos pendentes que o sistema não estava a reconhecer e acaba por ter essas pessoas que não estavam a receber. Você tinha pessoas que já estavam com processos totalmente pagos e outros que tinham entregado os processos para pagamento muito mais antigos que não tinham recebido. E por isso é que voltou-se novamente a constituir uma equipa para rever, e já tinha sido sugestão da própria Ordem dos Advogados, para se rever a lei de assistência judiciária. Porque ela foi, de certa forma, desvirtuada. Para quando esta revisão? A revisão deve ser, como eu disse no início, deve ser primeiro pensada, estudada e depois lançada. Portanto, penso que só para o próximo ano teremos uma nova lei de assistência judiciária. Normalmente são advogados inexperientes os indicados para prestar assistência judiciária. Há quem defenda a necessidade de se criar incentivos para que os advogados veteranos também aceitem prestar esse serviço. É verdade, é verdade. Este era um desafio meu neste mandato, não o consegui fazer, que é, de facto, dignificar a assistência judiciária e não deixá-la de todo na mão dos advogados estagiários. É certo que há advogados que fazem também assistência judiciária, mas a esmagadora maioria da assistência é assumida pelos advogados estagiários. Eu disse ainda há pouco que há uma compensação financeira que é paga. O Estado de Cabo Verde, temos que ser justos, tem feito um esforço e até atualizaram a tabela de pagamentos que é feita aos advogados. Contudo, continua ainda não sendo muito atrativo essa área de defesa, não é? Que é o patrocínio através da assistência judiciária. Agora, eu creio que passa também por é preciso haver um certo planeamento. Muitas vezes são os próprios tribunais e procuradorias que não fazem o devido planeamento e um advogado com já uma certa, digamos, uma certa organização, muitas vezes não vai aceitar fazer uma defesa de ontem para hoje, não é? Quer preparar, não é? E esse é o objetivo que deve passar pelos tribunais e procuradorias e até as polícias, que é organizar atempadamente as diligências para que o advogado ou o advogado estagiário possa preparar devidamente a defesa e fazer um trabalho de qualidade, que é o que se exige. Falou há instantes da questão das novas tecnologias, que o sistema judiciário de Cabo Verde deve adequar-se às novas tecnologias, mas também há a outra parte. De que forma as redes sociais têm afetado o exercício da advocacia em Cabo Verde? Olha, as redes sociais eu digo que não influenciam de todo a advocacia. O que nós assistimos nas redes sociais ainda é aquela, digamos, em Cabo Verde ainda há muita gente com vontade em escrever em tudo quanto é matéria que não dominam. E tanto podem escrever... Assim, chamados diplomados do Facebook? Existe. Eu não vejo mal. O mal é quando as pessoas consultam alguém que não é advogado, por exemplo, no Facebook, e depois têm uma má consulta ou uma má orientação. Mas a rede social em si traz coisas positivas. As pessoas têm a possibilidade de obter mais conhecimento rapidamente, mas também traz aquele desafio de saber separar o trigo do joio. Você tem hoje em dia especialistas em tudo e que não são especialistas. As pessoas falam de medicina, pessoas falam de comunicação social, falam de direito, sem sequer ter... Conhecimento de causa. Sim, sem nunca ter aberto um livro, digamos, da área e opinam, de certa forma, à toa. Mas é o desafio da democracia
Eu penso que Cabo Verde deu passos enormes. Hoje nós temos uma sociedade com maior consciência dos seus direitos, liberdades e garantias. Temos uma sociedade com uma escolaridade generalizada. Isso tudo traz necessariamente maiores desafios para a justiça e não só. Eu não disse no início, mas a crise da justiça, se repararmos, não é uma crise unitária da justiça. Nós temos, toda a sociedade cabo-verdiana atravessa, de certa forma, uma crise socio-cultural, uma crise de ética e repare que quando você ouve alguém dizer assim, você pode ir a tribunal que isso demora, isso, no tempo que vai demorar, eu não me importo em não lhe pagar. Isso é uma questão ético-social. Mas também tem a parte económica da sociedade em que nós assistimos que, enquanto vemos que, de certa forma, a classe média em Cabo Verde hoje é muito maior, nós temos pessoas com maiores condições, mas também vemos gente com menos condições e são essas que normalmente enchem as prisões. Né? Portanto, isso passa, é preciso uma educação em Cabo Verde que deve... Nós temos que fazer uma mudança de paradigma em muitas áreas em Cabo Verde. E a educação é, sem dúvida, aquela que merece o maior cuidado. Quando dizemos que ajudaria educação, a reduzir os litígios. Pitágoras já dizia, eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens. Eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens. Isso diz tudo. Uma sociedade educada, né? Os cabo-verdianos eram conhecidos como pessoas muito bem educadas. Hoje já não dizemos isso. Né? Brandos costumes. Sim, nós mudamos a sociedade rapidamente. Tudo, por isso é que eu disse que a celeridade está no mundo. E Cabo Verde não foge à regra, mas os desafios que temos a nível de educação são tremendos. A sociedade cabo-verdiana precisa fazer um forte investimento, e só que isso é um investimento de médio e longo prazo. Mas resulta. Mas resulta. Se você não fizer, o Estado de Cabo Verde não investir, de facto, nos pilares da educação que pretende, porque hoje as sociedades precisam, para ser um bom jurista, hoje você tem que entender um pouco de tecnologia. Tem que entender. Será que a nossa sociedade, desde criança, está a ser educada para a justiça, para a ética, para a tecnologia? Não. Faltam nas escolas um pouco de arte, um pouco de ética, um pouco mais de rigor nas matemáticas, nas áreas científicas, que é o que hoje o mundo precisa, e isto, de certa forma, influencia. Por exemplo, para ser um bom jurista é preciso ser bom na lógica. A lógica, porque o direito é lógico. Muita gente desconhece essa forma lógica de funcionamento e isto aprende-se nas escolas. Línguas, Cabo Verde tem que apostar nas línguas. Nós assistimos em Cabo Verde a discussão sobre a língua, mas quando nós vemos que mais há quem diga 70% ou mais, mas podemos ver que mais de 50% dos conteúdos da internet, conteúdos de conhecimento, são em inglês. Os cabo-verdianos têm imensa dificuldade em falar inglês. Nós queremos ser um país de serviços, mas eu reparo que estou a falar da advocacia também. A advocacia, você tem muitos advogados, jovens advogados, que não dominam ferramentas de tecnologia, simples formatação em Word. Você assiste quando tem escritório de advogado e você recebe advogados estagiários a ver dificuldade em manejar o Microsoft Office, por exemplo. Não sabem falar nem inglês nem francês. Isto demonstra que nós temos um trabalho enquanto sociedade muito grande a fazer, e isto não... Repare que nós já estamos a falar a jusante, mas o trabalho tem que ser feito a montante. Não é a Ordem dos Advogados que vai apanhar um jovem de 23, 24 ou 25 anos que agora vai ter que preocupar-se com o inglês. O jovem deveria chegar a essa fase já com um bom nível. Já com um bom nível.
Sei que está de saída da Ordem dos Advogados, haverá eleições já em novembro. Que olhar lança sobre o seu mandato de 3 anos? Ora bem, foi um mandato... Já agora, não sei se vai recandidatar-se também. Ok. Em primeiro lugar, não vou me recandidatar devido a compromissos pessoais e profissionais que tenho. Tenho outras opções que me fizeram não querer fazer um segundo mandato. Foi um mandato interessante, apesar de mais de metade dela ter sido consumido no período do Covid-19, mas mesmo assim foi um mandato interessante em que a Ordem ganhou, de certa forma, muita visibilidade, em que fomos muitas vezes solicitados para de certa forma, fazer intervenções em muitas áreas da sociedade. Conseguimos deixar, embora ainda não deixe, mas a Ordem fica bem organizada, tanto de saúde financeira, de saúde, digamos, organizativa, faltando só, como eu disse, o desafio na matéria disciplinar. Portanto, eu saio satisfeito. Podia ter feito mais, sim. Quando se tem um projeto, muitas coisas ficam por fazer. Uma delas era conseguir uma maior integração dos advogados, como eu disse, hoje há um número expressivo de advogados e isso, de certa forma, gera opiniões divergentes, porque quando somos amigos é menos difícil de criticar, não é? Ou você não critica só por criticar. Mas quando você desconhece é muito mais fácil dizer não se faz nada, mas isso faz parte. Como encara as críticas que recebeu durante estes 3 anos? Aquelas que foram críticas recebi de bom grado, mas aquelas que foram só mal dizer nem os ouvi. Eu lembro-me de um amigo da área do futebol que me disse-me o seguinte, ele era também do futebol, eu fui do futebol aqui em Cabo Verde, mas ele dizia que o que lhe interessa é a técnica, ele não via futebol. Ele dizia, eu não vejo futebol, logo não quero saber das críticas que falam de mim, portanto, eu quero é fazer as coisas e se me falarem que tecnicamente uma decisão tomada não vai de encontro com o que... Mas o que gostaria de ter feito e que não conseguiu fazer? Essa parte que eu lhe disse, da parte de conseguir uma melhor integração entre todos os advogados, o Covid-19 não permitiu convivências. Como sabe, as convivências foram proibidas por razões de saúde. Portanto, ficou por... começamos um mandato muito forte nessa área, conseguindo tertúlias entre os advogados em que gera maior interação, troca de conhecimentos, troca de contactos. Muitos não se conheciam, mas com o Covid-19 fomos obrigados a interromper esse projeto. Essa dinâmica. E quando retomamos já de certa forma ficou mais difícil, porque muita gente hoje já vai preferindo, embora eu ainda prefiro o contacto pessoal, que eu acho que é isso que nos diferencia enquanto seres humanos. É o contacto olhos nos olhos e não câmara a câmara. Portanto, vai deixar a Ordem sem lamentar nada? Sim, não lamento nada. Como eu disse, poder fazer mais sempre podemos, mas tem que ficar algo por fazer e o meu colega, Dr. Júlio Martins Júnior, que vai assumir o bastonário, sim, vai assumir-se enquanto líder da Ordem, ele terá esse desafio. Muita gente pensa que é só o bastonário, só vê a Ordem, mas há outros órgãos, que existe o Conselho Nacional, existe o Conselho de Disciplina, que também têm funções muito importantes na Ordem e pronto, eu saio tranquilo e satisfeito de certa forma e contente por assumir tão nobre profissão e tão nobre desafio na nossa Ordem dos Advogados. Gosto de ser advogado e, portanto, nada como liderar esse projeto. Muitos dizem que é um bastonário jovem, mas a Ordem dos Advogados
sempre teve bastonários jovens. A primeira bastonária, a doutora Lígia Fonseca, era jovem também, quando assumiu a Ordem dos Advogados. A doutora Leida Santos também era jovem como eu, a doutora Sofia, o doutor Arnaldo Silva também, o próprio doutor Carlos Veiga, que é atualmente o bastonário mais antigo, digamos, em Cabo Verde, era também um jovem na altura quando foi bastonário. Portanto, Cabo Verde é um país de jovens e esses desafios devem ser encarados com naturalidade e sabedoria. Agradecemos a sua disponibilidade em estar no programa. Esperamos que o próximo desafio que vai abraçar lhe dê alguma satisfação. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi assim, estimado telespectador, a conversa com o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Hernani Soares. Marcamos o próximo encontro para daqui a 15 dias, se Deus quiser. Boa noite.